Estamos nesse mês tratando de alguns assuntos dentro do livro de Apocalipse. E hoje quero abordar a questão de como a igreja do Senhor é vitoriosa com Cristo Jesus. Como a igreja do Senhor deve se lembrar sempre do título que o apóstolo Paulo lhe dá, escrevendo aos Romanos, dizendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre vitória, sobre sermos de fato aqueles que triunfam com o Senhor. Próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre o mal e falar um pouco sobre como ele é revelado também no livro do Apocalipse. Um dos nossos adversários, que se revela como duas bestas, o dragão ou a antiga serpente, Satanás. Nós não vamos pregar totalmente sobre ele, mas nós vamos trazer também algumas nuances sobre isso. Então você pode ler sobre isso durante essa semana e a gente vai trazer alguma coisa dentro do livro. Mas hoje nós vamos falar da melhor parte, que é a questão de nós entendermos esse tempo como um tempo em que, se nós entendemos a mensagem do Senhor, eu e você vamos ver que Deus não só está nos preservando, mas Deus está cada vez mais nos municiando com graça, com vitória. E nós precisamos entender essa palavra, discernir e, de fato, vivermos esses dias como servos do Senhor. Apocalipse capítulo 1, quero ler com você a partir do versículo 4. Semana passada nós trabalhamos os 3 primeiros versículos desse capítulo. Mostramos a questão da revelação do Senhor ser algo presente para nós. Falamos a questão do testemunho, como essa palavra significa aqueles que foram mártires pelo Senhor e aqueles que são mártires pela vivência do Evangelho, pela causa de Jesus. E mostramos também, irmãos, que a igreja é bem-aventurada quando ela ouve e entende aquilo que o Senhor lhe revela. E hoje nós vamos continuar agora a partir do versículo 4. Trazendo de fato essa questão de entendermos como o apóstolo João demonstra que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Acompanhe a leitura comigo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, um domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro
E o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar? Eu gostaria de pedir a você que, enquanto nós oramos, você colocasse um pouco da sua vida diante do Senhor nessa hora. Por que eu estou dizendo um pouco e não todo? É porque, na realidade, você está sempre pedindo a Deus que te abençoe. E isso não é errado, muito pelo contrário, você deve pedir isso ao Senhor. Eu gostaria que você colocasse nessa hora, talvez as suas tribulações, as dores, seus medos, e dissesse: Senhor, trabalha comigo nessa hora. Faz com que a tua palavra penetre de tal forma no meu coração que cada situação que traz angústia para a minha vida seja nessa hora colocado na tua presença. E que o Senhor esteja trabalhando, transformando meu coração de às vezes duro, amedrontado, num coração de fé, num coração que crê, num coração, Senhor Deus, que vai se encher da tua esperança. Vou deixar você orar um pouquinho. Depois eu vou orar e nós vamos expor esse texto no Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, está aberta diante de nós e eu rogo nessa hora que o Senhor, ó Deus, o Teu Santo Espírito, que o Senhor Jesus, que o Senhor esteja falando ao coração do meu irmão, da minha irmã, e, ó Deus, como o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor esteja, Senhor, através da Tua palavra, trazendo não somente consolo, Pai, mas trazendo, ó Deus, o brio do Evangelho sobre nós. O desejo de, ó Deus, realmente nós sermos uma igreja que vibra na Tua presença. Porque, Senhor, a Tua palavra nos ensina que nós somos vitoriosos, que nós somos amados, que o Senhor está conosco. Mas, ó Deus, quantas vezes nós olhamos mais para as situações desse mundo do que para Ti mesmo. E, Senhor, eu clamo a Ti nessa hora. Faz o nosso olhar voltar para o Senhor, Deus. Faz, ó Deus, que a nossa vida seja voltada para Ti, Pai. E no nome de Jesus, ó Deus, não permita nem que o inimigo das nossas almas, nem que a nossa carne, Senhor, nem, ó Deus, que nenhuma outra distração nos tome da Tua presença. Eu te peço, Senhor, porque muitas e muitas vezes nós temos vivido, ó Deus, como pessoas que se lamuriam por tantas coisas, reclamam, muitas vezes, ó Deus, estamos desesperançosos, muitas vezes, ó Deus, nós não olhamos para Ti, Pai, nós temos muitas vezes desprezado o poder da oração, da vivência contigo, e às vezes nós nos questionamos, Pai, onde está o Senhor que poderia me livrar e tratar comigo? E, Senhor, que nessa noite a gente reconheça que o Senhor nunca se afasta de nós, mas que muitas vezes nós perdemos essas bênçãos, porque nós nos afastamos do Senhor. Por isso, desde já, Pai, perdoa-nos. E desde já, Senhor Deus, sopra no nosso coração. Senhor, que o pregador seja escondido atrás da Tua cruz e que seja o Senhor a falar. Para a glória do Teu nome é que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa semana, na revista Veja, um artigo vem com o seguinte destaque no seu título: essa gente incômoda. E nesse artigo,
O jornalista descreve uma situação do nosso país, mostrando o quanto nosso país tem sido afetado, né, pela presença de cristãos no seu meio, descrevendo que nós somos 1/3 da população e que essa gente chamada cristã tem um poder de influenciar, mas ele no seu texto descreve de uma forma bem negativa, bem pejorativa, bem rasteira a questão de um cristão nesse nosso país. Quando a gente lê um artigo daquele ali, a gente pode ter 2 reações. A primeira delas é querer partir para cima e ofender e brigar. Mas a gente pode também, nessa hora, se lembrar das palavras de Jesus, quando ele diz assim: bem-aventurados sois, quando mentindo disserem toda sorte de maldade contra vocês. Nessa hora vocês têm que jubilar, porque foi assim que fizeram com os profetas antes de vocês. Então nós devemos olhar para esse tipo de declaração e pensar: se eu sou igreja verdadeira do Senhor, esse cara está falando sobre mim. E eu faço diferença nesse tempo, marcando a presença de Deus nessa nação. Meus irmãos, esse é um tempo também em que a fé, a chamada fé bíblica, ela também tem sido muito, mas muito atacada. Se você se lembra do que a gente falou semana passada, né, daquela questão lá do Museu de Arte Moderna de São Paulo, você também pode ter visto durante essa semana um vídeo que correu agora aqui em Belo Horizonte de uma outra exposição onde todo tipo de lixo tem sido colocado e o que é pior, nessa de Belo Horizonte, a pessoa que mostra a denúncia, um vereador de lá, ele mostra escolas levando as suas crianças para verem aquilo lá. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que cada vez mais a fé verdadeira, ela é cobrada, ela é negligenciada pela igreja, mas ao mesmo tempo ela é atacada pelo mundo. E aí você pode até pensar: não, pastor, não é bem assim não. Às vezes eu vejo alguns programas de televisão em que vai até pastor lá, e aí eles falam de fé, falam de alegria, falam de tolerância, falam de respeito. Meu irmão, é verdade. Só que esse tipo de fé que é incentivada em programas de televisão é uma fé individualizada. É aquele tipo de fé que as pessoas dizem assim: olha, cada um tem a sua, você fica bem com a sua, faz as suas preces, as suas rezas, as suas orações, eu fico bem com a minha, eu falo do meu jeito, eu oro do meu jeito, cada um na sua e todo mundo se respeita e está tudo bem. Mas quando você vai para a palavra de Deus, a fé, que é a fé que foi doada pelo Senhor aos santos, ela não é uma fé, irmãos, que é vivida apenas individualmente. Se você olhar para essa nave, a nave da igreja, todos nós temos condicionantes que a Bíblia nos traz para nós experimentarmos e vivenciarmos a nossa fé. E Jesus, quando ele fala das suas bênçãos e fala daquilo que ele dá, ele fala para a igreja. Ele não fala apenas para um ou para outro, ou de um jeito ou de outro, mas ele, Jesus, diz: você, igreja, é o meu corpo glorioso. E aí, irmãos, quando a gente cai na armadilha de adentrarmos a uma questão de dizer assim: eu vou viver a minha fé do meu jeitinho, lá no meu canto, escondidinho, na realidade, nós estamos dando alguns passos para cedermos às tentações que o inimigo coloca para nós. Porque a gente passa a tratar a Bíblia da forma como a gente quer, de uma maneira particular. O que esse texto diz? Toda interpretação bíblica, meu irmão, só tem uma visão, é uma interpretação. As aplicações são diversas, mas o texto, no seu contexto, ele só quer dizer uma coisa. E nós, como igreja, precisamos estar debaixo disso para que nós, de fato, experimentemos aquilo que a palavra diz nesse texto, que nós somos constituídos reino e sacerdócio do Senhor. Pois bem, olhando a fé bíblica sendo tão combatida, meu irmão, e pelo andar dos fatos, que a gente vai vendo que a cada dia vai se tornando mais complicado o nosso tempo, cada vez mais a gente vai vendo essas lutas de minorias que vão se tornando maiorias, de gente que cada vez mais quer os seus direitos, de tanta briga por conta de que cada um quer impor a sua questão. Sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa que é professora aqui da Federal, na área de Sociologia do Direito,
Ele diz, nós vamos chegar num tempo em que todo mundo vai ter tanto direito que, na realidade, todos serão privados dos seus direitos. Vai ser tanta coisa que você, na realidade, não vai ter direito de nada. Porque qualquer coisa que você fizer, você vai estar ferindo alguém. Você vai estar machucando um grupo. Você vai tendo alguma coisa fóbico para tudo que vier. Logo, o seu direito será roubado. E nesse sentido, irmãos, a gente vai perguntar por que então que a gente declara que a igreja é mais que vencedora. Se você pensar num contexto do Apocalipse, quando você, principalmente quem já leu e quem já tem uma caminhada dentro do Evangelho, você vai falar assim, o Apocalipse traz perseguição. O Apocalipse fala de morte, muito sangue corre dentro do livro, parece. A gente vê a questão de bestas, o dragão, a guerra, o Armagedon. Quer dizer, parece que a coisa está indo para um negócio cada vez mais difícil. Mas, irmãos, quando a gente passa a ler o livro de uma forma mais calma, e principalmente entendendo o que João quer mostrar para aquela igreja, a gente vai começar a entender que o livro tem o objetivo de nos mostrar que aquilo que parece ser de um jeito, na realidade é totalmente de um outro jeito. É verdade, meu irmão, minha irmã, que os sofrimentos, as lutas, as dores, tudo isso está sempre atingindo a igreja. E é interessante você pensar nisso, porque um texto bíblico, ele nunca está restrito a apenas uma fase da história. O Apocalipse que João manda para aquelas cartas, as 7 igrejas ali da Ásia, aquela carta que vai para lá, ela vale para a igreja do 2º século, do 6º, do 10º, para o nosso tempo e para a igreja que virá se Jesus não retornar antes. Nada mudou no sentido da interpretação. E quando você olha para a história, você sempre vai ver a igreja do Senhor passando por muitas lutas, irmãos. Se você olhar a igreja dos primeiros séculos, né, do primeiro e quase do segundo, você vai ver a igreja sofrendo com o Império Romano. E no Império Romano, ou se adorava o imperador, ou cedia à pressão do Estado, ou então você estava correndo risco. Se você cedesse, você então obtém favores, você não é incomodado, você vive a vida de forma normal. Falamos a semana passada, né, demos um exemplozinho pequeno da igreja de Tiatira. Se vocês cederem, tudo bem, vocês vão fazer negócio, vocês vão ter lucro. Mas e se não ceder, vocês vão sofrer e vão morrer. E a história está aí para mostrar que muitos dos nossos irmãos do passado foram colocados vivos em praças para iluminar aquelas praças com o seu corpo sendo queimado, a princípio vivo. Muitos crentes foram jogados às feras. Muitos crentes tiveram, e a palavra, quando você vai ver lá em Apocalipse 20, falando daqueles que morreram por Cristo, eles foram mortos com um machado cortando a sua cabeça. E a tradução não é fiel naquele sentido, porque é literalmente bem-aventurado aqueles que foram, machadados pelo Evangelho. Irmãos, a igreja na Idade Média, ela não está mais debaixo do Império Romano no sentido de ser aquilo que mais força, porque ela conquista o Império Romano. E aí nós vemos então o Império da Igreja. E as pessoas, os verdadeiros crentes, se eles cedessem então ao império da igreja, à força política da igreja, aos dogmas que a igreja colocava sem estar respeitando a Bíblia, se a pessoa cedesse, ele ia obter favores. Os mais ricos colocavam o seu terceiro filho, comprando, um cargo, e o terceiro filho seria um religioso, logo toda a família estava garantida da sua proteção. Mas se não cedesse, se houvesse fidelidade, a pessoa teria que se tornar um monge, viver isolado dos demais para que não se contaminasse com aquilo. Os crentes genuínos iam viver uma vida marginal a todos aqueles outros que sucumbiam ao grande poder da igreja. E para que você veja como isso caminha na história, lá no século XIII, a partir dali surge um grupo da igreja chamada Santa Inquisição, que quando não houvesse concordância com os dogmas, com aquilo que era colocado, aquela questão da Inquisição trazia a pessoa para um julgamento, e se a pessoa não se retratasse, ela era morta na fogueira. E muitos dos pré-reformadores passaram por isso. John Hus foi um deles, na Tchecoslováquia. Na Idade Moderna, depois da Reforma,
nós temos agora o império da razão, né? E aí a gente vê aquela frase, o homem é a medida de todas as coisas. A fé vai ficando um pouco de lado porque agora a razão vai tomando lugar dentro do imaginário coletivo. E aí, mais uma vez, a pessoa poderia ser um cristão, mas ele teria que ceder. E se ele cedesse, ele ia desfrutar de orgulho, proeminência no meio das sociedades, ele teria cargos, ele teria seu trabalho, ele seria considerado alguém inteligente. Penso, logo, existo. Porém, se ele não cedesse, se ele colocasse a sua fé acima da própria razão, se ele declarasse a Bíblia minha única regra de fé e prática, ele já era tolhido de alguns dos seus direitos, ele mais uma vez viveria de uma forma marginal, ele mais uma vez teria que se contentar em muitas vezes ser discriminado pela sua fé. Chegamos aos nossos dias, irmãos, vivemos um contexto agora chamado de pós-modernidade, ou agora pós-verdade. E nesses nossos tempos, há o império do eu, há o subjetivo, há o que eu gosto, há o que eu quero. E isso é o que predomina no nosso mundo dos nossos dias. Um relativismo extremo, irmãos, as pessoas vivem um sentimentalismo extremo. E aí, se você ceder, você vai ter paz nesse mundo. Se você ceder, você vai viver bem com todo mundo. Você vai viver um tempo de descompromisso. Como dizia aquele filósofo Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, é tudo da lei. Mas se você não ceder, se você continuar vivendo fielmente, você mais uma vez vai experimentar viver à margem do que a sociedade impõe. Você vai presenciar e talvez sofrer ataques à sua fé. Você muitas vezes vai ser taxado como alguém que não é digno de ser um representante dentro das rodinhas de influência, porque na realidade a sua fé é que domina a sua vida. Logo, você não é alguém que é digno de confiança. Afinal de contas, o nosso mundo respira por grandes experimentos científicos, por grandes valores sociais, e a fé muitas vezes ela vai realmente de encontro a tudo isso. Aonde nós chegamos então, irmãos? Que se o Apocalipse foi escrito para aqueles dias dos primeiros crentes, ele continua sendo escrito para você hoje. E você não deve ter aquela ingenuidade, meu irmão, como muitos crentes têm tido, né? Aquele povo que diz assim, não, vai dar tudo certo, mas na realidade não sabe por que vai dar tudo certo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vendo o sofrimento bater à nossa porta e quando a gente não conhece a palavra do Senhor, a gente se pega surpreendido e diz, Jesus, por que eu? O que está acontecendo, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E nessa noite eu gostaria de mostrar a você que eu posso sim declarar que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso dizer, irmãos, aos quatro cantos que Jesus continua triunfando sobre todas as coisas. Eu posso andar de cabeça erguida por esse mundo, irmãos, ainda que esse mundo vire as costas para mim. Eu posso dizer que eu sou gente incômoda, eu sou gente que faz a diferença num certo sentido para muitas vidas, porque o Senhor continua agindo nesse nosso tempo. E eu queria te mostrar que a primeira razão que eu posso dizer sobre isso está aí nos versículos de número 4, 5 e 8 desse texto que nós lemos. Se você fechou sua Bíblia, pega a sua Bíblia que você vai visitar muitos textos agora. A primeira razão, irmãos, porque nós somos mais que vencedores, não é por causa de mim ou de você, é porque Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio, no centro. Jesus está exatamente no meio do seu povo. Olha o que diz o versículo 4 e 5. João está dizendo às 7 igrejas da Ásia, João está dizendo graça e paz, e aí no versículo 5 ele diz, da parte de Jesus Cristo. O que diz depois? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de quê? Dos nossos pecados. Constituiu-nos reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Veja agora, irmãos, o que ele vai dizer no versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Mas aí, quando ele começa a falar da sua visão, você vai ver
que ele olha para trás para ver quem falava com ele. Veja no versículo 13 o que diz. No meio da onde? Dos candeeiros. Um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e seus olhos como chamas de fogo. O versículo 13 diz que ele está no meio dos candeeiros. Agora olha para o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, o que ele diz que são os candeeiros aí? As 7 igrejas. O que são essas 7 igrejas, irmãos? Quando você faz uma vista nesses mapas bíblicos, você vai ver que essas 7 igrejas estão onde é a Turquia hoje, mais ou menos, e elas formam um arco e outro arco, quase que um ovo, um globozinho ali. Isso não é importante no sentido de interpretação, é apenas uma questão curiosa. Mas quando a gente vai para interpretar o que são essas 7 igrejas, você vai ver esse número 7 que é repetido muitas vezes no Apocalipse. Apocalipse tem 404 versículos, mas esse número 7 aparece mais de 40 vezes no texto. Ele fala das 7 igrejas, dos 7 selos, fala dos 7 trombetas. Ele mostra, não mostrando que 7, mas quando ele conta, por exemplo, quando a igreja adora ao Senhor, ela usa 7 palavras para se referirem ao Senhor. Ela usa depois num outro texto, quando 144 mil estão reunidos na presença do Senhor, novamente 7 palavras para falarem da glória do Senhor e porque Ele é digno. Esse número 7, ele significa, na realidade, um complemento ou uma totalidade daquilo que está se referindo. Quando Apocalipse fala das 7 igrejas da Ásia, ele está se referindo que aquelas cartas são para toda a igreja do Senhor espalhada na terra, em todas as épocas, em todos os lugares. Se você olhar aonde estão essas 7 igrejas, por exemplo, a igreja de Laodiceia, ela não recebe uma carta de Paulo, mas Paulo escreve uma carta para a igreja que é vizinha, na cidade vizinha, Colossos. E do outro lado há uma outra igreja em Hierápolis. 2 cidades que não são mencionadas nas cartas como destinatários, mas a igreja de Laodiceia é comparada a essas 2 igrejas. E o Senhor diz, quem dera fosse quente ou frio. E aí ele vai falar de uma cidade que tinha águas termais quentes e uma outra que tinha água fria, que tanto servia uma para curar a água fria, a outra para um outro tipo de medicina, a água quente. E aí ele vai dizer, se você fosse quente ou frio, ainda estava bom, mas na realidade você é morno, você não serve nem para um lado nem para o outro, você precisa ser tratado. As 7 igrejas, irmãos, mostram características que todas as igrejas têm ao longo da história. Pecado, gente que às vezes avacalha o trem andar, gente que às vezes, em vez de empurrar para frente, está atrapalhando. E aí ele cita Jezabel, que é uma profetisa da idolatria, que não está no Apocalipse, mas ele está se referindo àquela Jezabel lá de Acabe, lá de Reis. Eu já falei semana passada que o Apocalipse menciona vários textos bíblicos e várias passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Ele vai mencionar, por exemplo, os nicolaítas, que são aqueles que vão seguir a Nicolau, que foi eleito um diácono lá no primeiro momento da igreja, mas que depois parece que não leva a fé a sério e vai por um caminho completamente torto. As 7 igrejas tem gente que está atrapalhando, mas tem muita gente boa também. E aí o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. E ele diz para um, eu sei que você é alguém de oração. Ele diz para outro, eu sei que você tem sido fiel à palavra. Eu sei que você tem lutado contra o sistema desse mundo. Ele está mostrando que ao longo dos tempos, irmãos, a igreja do Senhor mostra todas essas facetas. E quando a gente vê que Jesus está no meio da igreja, a gente vai ver, irmãos, que isso nos mostra que somos mais que vencedores, porque Apocalipse usa a palavra vencedor para se referir a Jesus diretamente. Só que não usa só para Jesus, usa para a igreja. Quando você vai nas 7 cartas, às 7 igrejas, 7 vezes você vai ver ali ao vencedor, ou o vencedor herdará essas coisas. O Senhor chama os crentes fiéis de vencedores.
Não é uma questão de que o pastor Jefferson nessa noite resolveu interpretar, mas quando você lê uma carta destinada a uma igreja, o Senhor vai mostrar que aquela igreja tem alguns problemas, mas Ele vai mostrar que tem coisa boa. E Ele vai chegar no final e concluir, olha, o vencedor. E aí você pode substituir o fiel, ou o crente, o genuíno, esse herdará. E aí Ele vai dizer algumas coisas, cada uma para uma igreja. Mais ainda, meus irmãos, a gente precisa entender que a igreja verdadeira, ela tem a identidade, o DNA de Jesus. A igreja não é aquela que inventa a última moda. A igreja não é aquela que corre atrás do mundo. O que está atraindo os jovens? Então vamos fazer também. O que está fazendo lá? Vamos fazer também. A igreja genuína, meu irmão, é aquela que chega, chama o Senhor a cada dia e entende que o Senhor disse para ela, olha, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Dia após dia, todos os dias eu estou com vocês. Todos os dias. Eu nunca te abandono. Jesus falou, eu estou preparando lugar para vocês. E o texto nos mostra, meu irmão, assim que João foi falar, ele diz, olha, versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ou seja, o primeiro mártir, aquele que é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando Jesus fala, olha, vocês estão sofrendo, ele diz assim, eu fui o primeiro a sofrer. Tudo que você está passando hoje, seja de que cor for, saiba que Jesus passou antes. Mas ele venceu. Todo tipo de dor que a igreja enfrenta, irmãos, Jesus já enfrentou. Mas ele venceu. Aleluia. Somos mais que vencedores. E aí, quando nós pensamos nos nossos sofrimentos, irmãos, a gente vai ver que Apocalipse traz muita coisa que vai mostrar que, de fato, as realidades da igreja são duras. Mas em todas elas, e essa é a segunda questão, porque eu posso declarar que nós somos mais que vencedores em que Jesus Cristo, é que Jesus age no meio dos sofrimentos. Nenhum sofrimento, irmão ou irmã, é por acaso. Nenhum sofrimento vem assim do nada. Nenhum sofrimento que nós passamos é sem propósito. E Jesus está no nosso coração, no nosso ouvido, dizendo, eu estou com você, estou junto com você, mas Ele também está operando em você. Vamos ver isso no texto? O versículo 5 diz que Ele é o primogênito dos mortos. No versículo 9, João está dizendo, olha, eu, João, sou seu companheiro de tribulação. Quem está escrevendo, meu irmão, não é alguém que quando você vê nos nossos dias aí, por exemplo, ficava, olha, eu vou falar aqui das provações que vocês vão ter, e aí fica uma TV de 42 polegadas atrás mostrando um jet ski passeando, ou uma roda de Ferrari, alguma coisa assim, dizendo, quer chegar nisso aqui? Vem para a nossa igreja. Quem está escrevendo está dizendo, eu sou companheiro de tribulação, eu estou na ilha de Patmos preso por causa do evangelho. E eu estou dizendo que é para você ter esperança, ter expectativa. Eu estou dizendo que você é mais que vencedor, porque eu experimento isso enquanto estou nas minhas algemas. João, irmãos, mostra para nós que Jesus age no meio da sua igreja. E como ele age? Vamos ver alguns textos aí dentro do livro de Apocalipse. Você vai ter que abrir rapidinho para a gente caminhar, ok? A primeira questão, meu irmão, é que muitas vezes quando você está sofrendo, você acha que você está sozinho. Você acha que ninguém está te acompanhando. Então vamos lá no capítulo 7, no versículo de número 17. O texto aqui diz, na visão dos glorificados. E a partir do versículo 9 vai declarar isso, mostrar como os crentes, estão agora diante do Cordeiro. Mas olha o versículo 17 que diz, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, vai te alimentar, vai te cuidar, vai te acariciar, exatamente como um pastor que apacenta aquele rebanho de ovelhas à noite,
E o texto continua dizendo: e os guiará para onde? As fontes da água da vida. Agora olha que lindo que vem depois. E Deus quantas vezes você chora sozinho? Mas porque você não sabe que Deus está ali do teu lado. Agora vamos lá na frente, capítulo 21, versículo 4. Capítulo 21, versículo número 4. O texto diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu irmão, se tem algo que muitas vezes quando nós sofremos, nós desejamos, é alguém que nos abrace. Você, meu irmão, que é mais durão, pode dizer assim, que é isso? Comigo não, homem não chora, né? Em casa é todo mundo espada, nós resolvemos isso a machadada. Mas você sabe que muitas vezes tudo que você deseja é um colo, do pai ou da mãe. Quantas vezes Deus está com o braço aberto, mas você não quer olhar para o Senhor. Você está preocupado em ver algum tipo de solução e não ver o cuidado de Deus sobre você. Essa é a primeira questão. Cristo age no meio dos sofrimentos. Ele vê as nossas lágrimas, ele enxuga as nossas lágrimas. Agora vem uma questão que o pastor Eloy mencionou no sermão hoje pela manhã, e que, irmãos, como a gente tem negligenciado nesses nossos dias. O Senhor age no meio dos nossos sofrimentos, irmãos, porque as nossas orações são influentes nesse nosso mundo. As orações dos santos, irmãos, elas participam das 7 trombetas que o Senhor vai soltar para esse mundo. E eu quero convidar você, então, agora a ir para o capítulo 8 de Apocalipse. Nós vamos ler juntos o versículo 3 e o versículo 4. As nossas orações, veja como está o texto, agora estamos no 7º selo. Quando se abre o 7º selo, o que vai acontecer depois é a chegada das 7 trombetas. Mas veja o versículo 3. Vi outro anjo, e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo. Com o quê? Com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Meus irmãos, nós vivemos tempos em que o crente está orando por WhatsApp. Em que o crente, ele diz, eu vou orar por você. Mas na realidade ele vai ligar a televisão. E se ele lembrar, ele fala, Jesus, toma conta. Irmãos, nós vivemos tempo em que nas nossas reuniões de oração, nós achamos que estamos perdendo tempo de sair da nossa casa e vir até esse lugar. Nós vivemos tempos, irmãos, em que o pai de família diz assim, eu estou cansado, trabalhei demais, eu não posso estar na igreja orando. Mas no outro dia ele deseja o favor do Senhor sobre ele. Que crente é esse? Que ama a sua família, mas não ora pela sua família. Que ama os seus filhos, mas não investe na vida espiritual deles. Que quer ver os seus filhos no céu, mas está tão enraizado na terra que se esquece de orar. Porque ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro. O importante é colocar pão e roupa dentro da sua casa. Quando o apóstolo Paulo disse, se você tiver o que se vestir e o que comer, ainda que seja simples, na realidade você deve se contentar. Estou pegando pesado, irmão? Me desculpe. Mas quando vem a pressão dentro do nosso lar, ninguém vê o diabo brincando conosco. Ele te atropela. Então eu acho bom você começar a pensar muito seriamente em como é a sua vida de oração. E se você tem brincado com isso, na realidade você tem perdido a oportunidade de ver Jesus operar na sua vida. Oração, meu irmão, não é aquele momento em que a gente vê as irmãs
E aqui eu estou falando para os homens, como um de vocês. Nós achamos que são as irmãs que têm que orar, porque os homens têm que trabalhar. Se eu estiver falando alguma mentira, você não precisa nem levantar depois para me cutucar, não. Mas se eu estou falando algo que está no teu coração, eu quero te exortar em nome de Jesus. Abre o seu olho. Abre o seu olho. Porque quando a gente vê o mundo aí fora e diz, não, eu quero proteger meu filho, você começa a proteger o seu filho. Quando você chama para ele estar de joelho com você dentro da sua casa. Pai, é para você que eu estou falando. Mas o Senhor age no meio dos sofrimentos da igreja. Capítulo 15, versículo 2 agora. Você canta isso aqui na igreja. Você canta demais. A visão agora está dentro dos 7 flagelos. Versículo 2 diz, vi como um mar de vidro mesclado de fogo. E o que diz aí? Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, ou seja, aquele número 666, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Meus irmãos, aqui nós estamos falando de flagelo. A gente não tem tanto tempo para expor o livro, mas na realidade esse é um momento difícil para a humanidade. Mas enquanto isso está acontecendo, o povo de Deus está adorando ao Senhor. Adorando. O Senhor age, irmãos, no meio dos sofrimentos, porque coloca em nós um cântico. E interessante, esse cântico está registrado lá no Pentateuco. Quando Moisés ensina aquele povo dele, passando pelo deserto, a cantar, o Rei das Nações está sobre nós. Quem não vai temer esse nome? Meus irmãos, Cristo age no meio da sua igreja, no meio dos sofrimentos, porque Ele mostra que nós, irmãos, precisamos passar por isso. E aí você vai se lembrar que o próprio Jesus disse que no mundo isso vai acontecer mesmo. A igreja do Senhor, quando perde a referência, irmãos, da palavra do Senhor no Apocalipse, ela se coloca dentro de uma redoma e acha que o Senhor vai tirar ela do sofrimento. E em nenhum momento a palavra do Senhor nos mostra que Ele vai nos privar de sofrer. Porque o que está guardado para cada um de nós é a glória eterna com o Senhor, que é maior do que qualquer sofrimento que a gente possa pensar. Você não precisa abrir, mas a última faixa desse momento é que Jesus preserva a igreja e os interesses dela, está lá no capítulo 5, versículos 7 e 8. E é por isso, irmãos, que a igreja do Senhor, ela deveria ter sempre nos lábios o clamor que está lá no capítulo 22, versículo 17, quando diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor. Quando você ouve um pastor Geazi dando a bênção, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso tem que estar queimando no nosso coração, irmãos, porque a oração do povo de Deus, você acabou de ver, é levada a sério por Ele. E nós clamamos, Senhor, vem, traz sobre nós a tua presença. E isso então vai nos fazer, irmãos, mostrar o último ponto dessa nossa palavra, que nós somos mais que vencedores. E não é uma repetição do primeiro ponto, é a questão de que Cristo é o vencedor desde sempre. Quero mostrar alguns textos para você ver como o Apocalipse mostra, irmãos, que Jesus em nenhum momento é colocado como um derrotado. Jesus em nenhum momento é colocado contra a parede. No Apocalipse, Jesus em nenhum momento passa por perigo. Jesus em nenhum momento é abalado. Não há nada que toque no nome do Senhor, nada que o arranhe, porque Jesus é o vencedor eterno. Olha para o capítulo 1, meu irmão, versículo 18. Veja o que Jesus tem na mão. O que ele tem nas mãos?
Que chaves são essas? Quem determina quando é o tempo de morte ou não? É Ele. Quem arranca aqueles que estão presos pela morte? É Ele. Quem dá a última palavra sobre tudo que você passa nessa vida? É Ele. Mais uma vez, irmãos, os crentes dos nossos dias são, muitas vezes, acusadores de Satanás. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, o diabo está aprontando lá em casa, o negócio está feio. Muitas vezes, irmãos, culpamos a Satanás pela nossa falta de calor na fé. Muitas vezes nós culpamos os outros. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos o problema na mão de quem não tem nada a ver com aquilo ali. Nós damos uma autoridade para quem não tem essa autoridade. Porque é Jesus quem governa todas as coisas. Mas, pastor, como é que Jesus permite que eu passe por tal situação que eu estou passando? Meu irmão, duas coisas. A primeira é que o Senhor tem um propósito para tudo e você está incluído nisso. Talvez na sua dor, vizinhos seus, parentes seus, os seus familiares estão te vendo. E essa é a hora, irmãos, quando às vezes nós deixamos de ver o Evangelho fazer a diferença dentro do nosso lar. Quando nós nos colocamos a murmurar, quando nós nos colocamos a praguejar, quando nós começamos a dizer para as pessoas que estão ao nosso redor, rapaz, eu estou numa braba, que coisa terrível e tal, e a pessoa de repente está ali, mas esse cara não é crente? Ué, cadê o Deus dele? E o nosso Deus não quer que você seja um super-homem, andando pela rua com aquele Szão dizendo, eu sou o cara. O Senhor quer que você seja perseverante, mesmo nas tribulações. Vamos continuar vendo agora sobre Jesus como um vencedor. Ele tem as chaves, ele determina e controla todas as coisas. Mas aí você vai dizer assim, como é que eu vou saber que isso se aplica a mim? Irmão, a grande fé que a igreja carrega é a da ressurreição. Aí no capítulo 2, versículo 8, você vai ver Jesus como aquele que ressuscitou, que venceu a morte. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz quem que está escrito aí na sua Bíblia? O primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quando a gente fala de ressurreição dos nossos dias, as pessoas dizem assim, você ainda acredita nisso? Essa é a hora de você bater o pé e dizer, isso é o meu destino. Eu ressuscitarei com o Senhor. Você pode achar que isso é uma loucura, mas está escrito e eu carrego o selo do Espírito em mim. Isso será a minha realidade. O meu lugar está no céu e ninguém vai roubar. Mais ainda, irmãos, Jesus, capítulo 5, versículo 9, é aquele que é chamado de digno, porque ele venceu a morte. E é interessante que quero que você leia comigo no capítulo 5, o versículo de número 13. O texto está falando, irmãos, da visão daqueles que estão cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Aí está uma das questões do 7 que eu falei, no versículo 12. Mas no versículo 13 tem algo muito lindo que diz assim, então, ouvi que o que está escrito na sua Bíblia aí? Criatura. Irmão, toda criatura, não é toda a igreja. Não é todos os salvos, não é apenas alguns, mas o texto está referindo a toda a criatura, crentes e não crentes também. O texto diz, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a
Semana passada faltou luz, né? E eu vi que muita gente falou, Senhor, é a minha hora, né? Mas hoje está faltando só pilha. Melhoramos. Irmãos, Apocalipse 5:13 nos diz que aquela pessoa que acusa a igreja de ser um grupo de manipulados, aqui vai confessar que Jesus é Senhor. Que aquela rede de TV que diz que os crentes muitas vezes são o tormento do mundo, eles estarão nesse meio dizendo, aquele que senta no trono, ele é digno de ser glorificado. Irmãos, aquele repórter que diz que essa gente incômoda está por aí, ele também vai se curvar e dizer, Jesus é digno. Irmãos, mais ainda, nós podemos afirmar que todos aqueles que estão se levantando contra a igreja do Senhor em qualquer época, eles terão o seu momento de confessar que Jesus é o Senhor. Mas aqui, chega aquele momento de que quem está confessando agora, pode estar confessando tarde demais. Porque nós cantamos isso também. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas aqueles que te escolherem, aqueles que são recebidos por ti, esses é que vão reinar na vida eterna. Isso traz uma paz para o meu coração, irmãos. Nas horas que a gente está angustiado, pensar que um dia aquele camarada que mais zomba de nós, ele vai se render ao Senhor também. Isso traz alívio quando a gente muitas vezes vai dormir dizendo, Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Mas isso vai passar. Vai passar. Agora olha mais alguns textos para você ver. Capítulo 11, versículo 15. E a gente está caminhando para o final. Capítulo 11, 15. Aleluia de Handel. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino deste mundo passou. O reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Capítulo 14, versículo 14, mostra agora Jesus com algo que muitas vezes a gente nem se lembra, né? Mas veja só, a ceifa. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, por isso eu posso dizer que é Jesus, e na mão o quê? Uma foice. Alguma vez você já pensou em Jesus com uma foice? Irmãos, capítulo 19, e eu depois vou explicar por que a gente está rodando tantos textos. 19, versículo 16. No título aí em cima, antes do versículo 11, está escrito Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Versículo 16 diz, ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais uma canção que a gente conhece, que a gente canta. Vira a página, versículo 4 do capítulo 20, diz assim, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi, na melhor tradução, e vi as almas dos decapitados, aqueles que foi passado o machado, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, perceba que várias vezes o Apocalipse vai falar de vitória de Jesus e dos santos. Agora aqui vem uma questão de interpretação do livro. Nós temos visto muitas faces da igreja, irmãos, que pegam o Apocalipse, começa lá no capítulo 1 e vai até o 22, achando que é uma sequência o livro. Então você começa lá no 1 com a visão de João e parece que ele vai revelar aquilo lá para longe. E você fica aguardando porque o capítulo 20 vai falar a respeito de um milênio, um tempo de 1000 anos.
E nesses 1000 anos, segundo a interpretação mais corrente por aí, parece que a igreja não está presente nesse tempo, ela vai ser retirada, e nesse tempo Jesus está reinando com a igreja, e nesse tempo muita gente está aqui. Mas se você prestou atenção em todos os textos que nós lemos, você viu que do capítulo 1, passando pelo 7, pelo 9, pelo 15, por tantos outros, Jesus nunca está em perigo. Ele sempre está reinando com a sua igreja. E se você está entendendo aonde eu quero chegar, você vai ver então que a igreja do Senhor, ela reina com Jesus desde que ele se encarnou. Desde que ele morreu e ressuscitou, a igreja do Senhor é chamada mais que vencedora com o Senhor, exatamente porque Jesus subiu, mas nos delega o Espírito Santo, e a igreja do Senhor é aquela que tem autoridade. Se lembra das chaves? Jesus tem as chaves, mas o que Jesus disse para Pedro? Eu vou te dar as chaves, e aquilo que você estiver ligando já terá sido ligado no céu, aquilo que você estiver desligando já terá sido desligado no céu. A igreja do Senhor carrega essa autoridade, meu irmão, minha irmã. E aí vem uma questão, o Apocalipse, meu irmão, ele é um livro, como você viu tanto o número 7, o Apocalipse conta 7 vezes a história da encarnação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo até o juízo final. E nessas 7 vezes, em cada uma delas, ele vai ampliando a visão para que a gente vá entendendo melhor o que está acontecendo. E em cada uma dessas 7 sessões que vão se aumentando progressivamente, você nunca vai deixar de ver a igreja do Senhor passando por alguns apertos, mas sempre vencendo com Cristo. E é interessante que você acabou de ler no capítulo 19, alguma coisa falando que Jesus está ali reinando depois de ter vencido os seus inimigos, vencedor da besta e vencedor do falso profeta. Mas só para te mostrar como é que a coisa funciona, no capítulo 20 a história começa outra vez. E aí, quando você vê a questão de que um dragão é segurado, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e é preso por 1000 anos, você está vendo a obra que Jesus faz quando ele morre na cruz e ressuscita. Ele coloca o diabo debaixo dos seus pés. E a partir dali, uma era de pregação do evangelho, uma era de testemunho, uma era de vivência de fé está sendo inaugurada. O milênio está inaugurado. E eu e você estamos dentro desse período milenar. Quando esse milênio vai acabar? Agora, quando Jesus voltar. Mas ele não vai buscar a sua igreja. Paulo fala que ele vem num cortejo triunfante, ou seja, Apocalipse 1:7 falou, ele vem sobre as nuvens, todo olho verá, e é assim mesmo. Jesus vem para buscar a sua igreja, se encontrar com a sua noiva nos ares. Novos céus e nova terra começarão a partir dali, porque o juízo do Senhor é nesse momento também. E a partir dali você vai ver a eternidade, que está descrita nos capítulos 21 e 22. 20, 21 e 22 é a 7ª sessão de Apocalipse. Gostaria de encerrar essa palavra, meu irmão, dizendo que talvez você tenha recebido muita informação nessa noite. Mas eu gostaria que você saísse daqui entendendo algumas questões. A primeira delas, Jesus está sempre com você. Talvez você não tenha percebido isso. Talvez muitas vezes você está achando que está sozinho nas suas batalhas, mas Jesus nunca te abandona. Mas você precisa se achegar até Ele. Jesus age no meio dos seus sofrimentos. Talvez muitas vezes você está mais preocupado em reclamar, em murmurar, do que de repente perguntar a Deus, aonde o Senhor quer me levar com essa causa? Aonde o Senhor me quer, Senhor? E o Senhor está disposto a te tratar no meio desses sofrimentos. Terceira coisa, Jesus é sempre vencedor, meu irmão. O Apocalipse fala do Armagedon, só para que você entenda.
Mas essa batalha nunca é descrita no Apocalipse. Pode ler. Foi preparado, vem o tal lugar, as nações se juntam, mas não tem batalha nenhuma. Lê lá. Por quê? Porque o Apocalipse, irmãos, é a descrição de um grande massacre. E o massacre é o Filho do Deus vivo derrotando Satanás. O grande massacre é Jesus, o Filho de Deus, pisando a serpente. O grande massacre, meu irmão, é a igreja do Senhor se levantando e entendendo a mensagem e vendo que ela, na realidade, é vencedora desde que Jesus veio. E ninguém, nem espírito nenhum, vai roubar do verdadeiro crente a vitória que é no Senhor. Podem nos roubar, irmãos, alguma coisa da nossa saúde. Podem nos roubar alguma coisa da nossa mente, do nosso coração. Podem nos machucar, nos atingir e nos ferir, mas jamais nos roubarão da presença de Deus. Jamais nos roubarão a certeza da eternidade. Você vê parentes seus, às vezes, indo, morrendo, mas quando você se encontrar com eles na glória, tudo será passado. E o crente, meu irmão, ele precisa ter isso no coração para ele não ser tomado pelo espírito que há nesses dias. Tem muito crente sofrendo sem precisar sofrer. Muito crente, meu irmão, que está se agarrando em tanta coisa boba. Enquanto Deus está dizendo, por que você não abre os seus olhos? Por que você não vê que eu estou contigo? Por que você não se entrega? Vai lutar até quando?